Olá, eu me chamo Jonatas e bom, esse é o canal Filosofia Não Fala e tem um tempo bom que eu não posto nada. Um amigo meu entrou em contato comigo pelo Instagram falando que eu poderia fazer vídeos mais simples. Bom, eu escrevi um roteiro aqui e imagino sim que a gente poderia explorar algumas questões a respeito da mitologia. Esse canal, quando ele foi criado, o primeiro vídeo, eu deixei claro que a minha intenção com ele era justamente explorar questões da filosofia que eu não tinha estudado muito bem. Então a ideia é que esse canal seja mais uma exploração dos meus estudos e, bom, provavelmente vai ter muito erro de interpretação e várias coisas que possam deixar algumas pessoas muito chateadas, mas a minha intenção é compartilhar junto com vocês aquilo que eu estou estudando, principalmente do ramo da filosofia. Talvez esse ano, se eu conseguir engajar e voltar a fazer vídeos, eu coloque outras coisas de outras áreas, como teologia, sociologia ou literatura, caso eu me interesse por alguma coisa e queira falar aqui. Mas, no geral, nós vamos estar dentro do escopo da filosofia e dentro daquela da parte canônica, digamos assim, daquilo que a gente vai chamar de filosofia ocidental. Mas, se tem uma coisa que eu não explorei direito nesse canal, foi a respeito da consciência mítica, ou da mitologia. E é por isso que a gente vai começar esse ano com essa primeira gravação falando a respeito de mitologia. E também por ser uma curiosidade do jovem, esse canal aqui se propõe a falar o que a juventude está falando. Então, quando eu entro no TikTok, quando eu entro no Kawaii, quando eu vejo aí pelo mundo os jovens discutindo, eles estão discutindo a respeito de mitologia grega especificamente. Certamente, as pessoas estão perdendo seu tempo falando assim, o que Zeus pensaria daquilo que nós estamos fazendo. Além dessa brincadeira sem graça, o que a gente tem aqui é uma forma de tentar entender como é que a filosofia se apropria do vocabulário mitológico. Porque até hoje, quando a gente vai ler filosofia, até os contemporâneos, eles têm algumas interpretações que se baseiam dentro da mitologia. E bom, se você é um aluno de filosofia, seja na faculdade, seja no ensino médio, seja no ensino fundamental, eu acho que você já foi apresentado a velha distinção entre pensamento mítico, pensamento vindo da mitologia, e o pensamento filosófico. O pensamento que, na verdade, está alicerçado no logos ou na razão. Pelo menos é assim como o professor, no fim das contas, vai anunciar as suas aulas. Mas é engraçado quando a gente vai lendo a filosofia e vai percebendo que, na verdade, a filosofia ela herda muita coisa da mitologia. E é exatamente aí que a gente deveria entrar. A gente deveria entender um pouco melhor essas coisas. A mitologia, ela é um compêndio de histórias fantásticas a respeito de compreensões sobre o universo. Normalmente são cosmogônicas essas compreensões, né? E normalmente essas histórias podem ser classificadas como mitos por serem recheadas de componentes culturais, religiosos, sociais e até institucionais, com a finalidade de levar a religião daquela mitologia adiante. É muito comum que deuses, especificamente na antiguidade e na antiguidade grega, personificassem elementos da natureza, como a localidade geográfica, além dos vícios e virtudes humanas, apesar de toda a carga da imortalidade que cada um dos deuses carregava para si. Deuses não morrem como seres humanos, porém se comportam como nós dentro dessas mitologias, sendo extremamente ambíguos, cheios de paixões e questões morais e até imorais também. A gente precisa deixar muito claro que a mitologia, ela possui um vocabulário no qual a filosofia ela vai sempre recorrer em algum momento. Um dos exemplos que nós temos é o Friedrich Hegel. Eu sei que talvez você quisesse que eu falasse de um outro Friedrich, mas algum dia a gente vai chegar nele, principalmente falando dessa questão da filosofia e do nascimento da filosofia dentro da Era dos Trágicos, né? Hegel tem um texto, tem um trecho de um texto. O texto ele fica localizado num prefácio de uma obra chamada Princípios da Filosofia do Direito, onde ele vai comparar a filosofia ou o trabalho do filósofo com o voo da coruja, que é o pássaro de Atenas. Mas ele não vai usar a palavra Atenas, né? Ele não vai usar o nome grego da deusa, na verdade ele vai usar o nome romano da deusa, que é Minerva. E aí o trecho diz mais ou menos isso aqui. A filosofia, como pensamento do mundo, só aparece quando a realidade efetuou e completou o processo da sua formação. É na maturidade dos seres que o ideal se ergue em face do real. Quando a filosofia chega à sua luz crepuscular, a um mundo já a anoitecer, é quando uma manifestação de vida está prestes a findar. Quando as sombras da noite começaram a cair, é que levanta voo o pássaro de Minerva. Minerva é o nome romano de Atenas, o que também é uma questão muito interessante dentro da história da filosofia, como o helenismo, o helenismo romano, que é a continuidade do helenismo grego,
Ele, na verdade, só se apropria dos termos gregos, traduzindo-os para os termos latinos. É claro que existem suas especificidades para essas duas correntes filosóficas, mas quando a gente vai falar dos deuses romanos e a gente vai falar dos deuses gregos, eles são os mesmos deuses, talvez com um acréscimo de alguma coisa dentro das suas mitologias. Mas o que nos interessa aqui é perceber como Hegel está fazendo uma profunda análise do trabalho filosófico. Como é que esse trabalho filosófico acontece, né? A filosofia aqui é comparada à coruja, à ave de Minerva, que só voa à noite, ou seja, após o dia ter acontecido, após os fatos da vida terem sido vividos, e só após isso é que a reflexão filosófica vai começar a pensar a respeito do mundo se apoiando na realidade que foi vivida. Ora, para fins didáticos, precisamos refletir na potencialidade do vocabulário mitológico e em seus limites também. Um filósofo que está tão distante da filosofia antiga como Friedrich Hegel, que está na modernidade, e até mesmo da consciência religiosa grega, se utiliza da figura mitológica para descrever aquilo que tradicionalmente a gente chama de oposto. A gente tradicionalmente opõe mitologia da filosofia, mas um filósofo moderno que está muito mais para frente, talvez muito mais próximo das questões epistemológicas envolvendo a ciência, ele se utiliza do vocabulário mitológico para falar daquilo que a gente diz ou julgava até então como o contrário da mitologia. Se a mitologia ela lida com histórias, a filosofia lida com argumentos. Se a mitologia fala de deuses, a filosofia vai falar a respeito da natureza. Porém, Hegel está cruzando as duas coisas. Então, será que no fim das contas, mitologia e filosofia são realmente opostas? Primeiro capítulo, a consciência mítica. O mito é uma forma antiga de crença, na qual diferentes povos se relacionam com o sobrenatural. De modo geral, o mito está impregnado dos medos humanos, a morte, o propósito, a angústia, o significado. Não é à toa que mitos sempre se apoiam na concepção de forças superiores. São essas forças que nos confrontam ou nos castigam, nos condenam ou nos salvam, nos protegem ou nos ameaçam. A palavra mito, no sentido grego literal da coisa, significa expressar, narrar, dizer, indicando a importância da oralização dentro dessa transmissão de conteúdo religioso. O discurso mítico, ele não é necessariamente um meio de investigação da realidade. O discurso mítico é uma forma de criar significado sobre aquilo que é vivido. É preciso já ficar claro desde o início que a mitologia ela não está preocupada em conhecer o mundo. O mundo já é um dado, já é um fato. Ninguém precisa conhecer aquilo que você já tem contato. O mito, no fim das contas, ele vai trazer consigo a importância de construir significado para o mundo que a gente já vive. O discurso mítico, ele requer uma certa crença de quem escuta. Se dizer que o mito é uma compreensão intuitiva da realidade, o que também é uma forma um tanto preconceituosa de dizer, cujas raízes se fundam nas emoções e na afetividade. Expressa nossos desejos e as nossas maiores repulsas. Nós temos o desejo de sermos glorificados de alguma forma e temos a repulsa de sermos condenados. A questão que deve nos nortear ao olharmos para os mitos gregos é como eles lidam com a ordem da realidade. Ao contrário do que costumamos pensar, afirmará Luc Ferry no seu livro Aprender a Viver 2, A Sabedoria dos Mitos Gregos, o inimigo agora é outro. Há, nos mitos, um processo intelectual da compreensão da ordem cósmica. Por exemplo, há uma história narrada por Homero e outros poetas a respeito de Ulisses ou Odisseu, como bem preferir. Um guerreiro que, por razões divinas, acaba preso na ilha de Calipso. Uma ilha que, na verdade, é a prisão da própria Calipso. Calipso se apaixona perdidamente por Ulisses, mas Ulisses chora todas as tardes com saudades da sua esposa e da sua polis, o seu lugar original. Chora para retornar à sua ordem cósmica, aquilo onde ele, no fim das contas, nasceu, onde ele cresceu. Calipso oferece a Ulisses, na tentativa de ludibriá-lo e evitar essa tristeza que ele tanto expressava, ela tenta oferecer para ele as coisas que talvez toda a humanidade, em alguma medida, talvez seja mais atual do que antigo, mas os seres humanos sempre desejaram essa ideia de não morrer. Então Calipso oferece para Ulisses a imortalidade e acrescenta à ideia da imortalidade a juventude eterna. Na mitologia grega existem algumas histórias onde a imortalidade é concedida sem a juventude, o que acaba ocasionando uma espécie de uma morte consciente, né? A pessoa ela é imortal, mas ela vai envelhecendo até o ponto que ela não tem mais mobilidade no corpo.
E no caso de Ulisses, Calipso, que é a ninfa do mar, vai oferecer para ele tanto a imortalidade quanto a juventude. Então ele seria eternamente como os deuses. Nunca morreria, nunca envelheceria, bastava permanecer com ela em sua ilha. Porém, Ulisses deixa claro que é preferível ter uma vida bem-sucedida sendo mortal do que uma vida imortal, deslocada ou fracassada. É preferível morrer obedecendo à ordem da natureza, estando com aqueles que você escolheu amar, do que nunca mais morrer abrindo mão de sua própria vida. Perceba, a consciência mística trabalhando, os mortais não desejam a vida eterna. Não querem não morrer. Se em alguma medida a história mitológica também envolve a ideia de que o espectador tem que se espelhar na figura do herói como protagonista, neste momento nos é falado a respeito disso, de que a imortalidade não é o maior prêmio que um ser humano pode ganhar. Os mortais, eles desejam, na verdade, ter uma boa vida. E ter uma boa vida sabendo que ela vai chegar ao fim. Porque esse é o nosso lugar dentro da ordem do cosmos, dentro da ordem da organização, dentro da ordem natural. A consciência mística deixa claro que nós, que somos separados dos deuses, nós não temos essa coisa chamada imortalidade. Titãs, ninfas, outros deuses de outras ordens possuem essa coisa chamada imortalidade. Nós não. A nossa ordem cósmica não é um problema. Não sei, as questões psicológicas envolvendo isso, como a tentativa da antecipação, a ansiedade diante de um perigo. A nossa tentativa de desordenar a natureza é justamente por conta de uma desordem interna, pessoal, por conta de um desequilíbrio, de uma incompreensão do mundo. De um modo simples e direto, a consciência mística é uma manifestação poética daquilo que a filosofia um dia traduzirá para a razão. Como estamos falando das origens da filosofia também, quando falamos de mitologia, estamos falando a respeito dos seus fundamentos. Aquilo que o mito explicava, a filosofia também explicará. Porém, com uma ordem discursiva diferente, com objetivos diferentes e com uma intencionalidade diferente. A filosofia vai tentar falar a respeito daquilo que é racional, se é que faz muito sentido a gente falar a respeito disso. Mas a mitologia ela vai falar daquilo que é da ordem da prática, ainda que seja envolvendo histórias fantasiosas. Capítulo 2, a questão da morte. Aqui vamos evocar uma filósofa contemporânea, chamada Hannah Arendt. A Hannah Arendt foi uma filósofa do século XX, talvez a filósofa mais influente, mais lida do século XX, e ela entra dentro de uma questão que envolve essa noção de como é que os gregos percebem mitologicamente algumas coisas. A questão principal é que, se a mitologia é um pensamento religioso, a religião quase sempre está lidando com a noção da finitude do ser humano. E ainda que seja uma resposta a entender que o ser humano ele vai chegar ao fim, como é que a mitologia supera essa noção de morte? Como é que ela faz com que a pessoa de fato consiga meditar na morte de uma maneira que seja tranquila? E aí Hannah Arendt vai fazer um pouco essa investigação. Como é que os gregos conseguem responder à questão da morte? A primeira resposta que Hannah Arendt chega é a ideia da procriação, que talvez seja uma resposta que é comum a diferentes povos antigos, melhor falando. Como é que, no fim das contas, esses povos mais antigos lidam com a morte? A primeira resposta é com a procriação. Os nossos filhos não apenas carregam algo físico de nós, mas algo moral também. Nossos ensinamentos, nosso jeito de agir, nossa cultura se propaga por meio daqueles que saíram de nós de alguma forma, carregando histórias, DNA e tradições. Por exemplo, só que, a procriação, apesar de ser muito bonita, a ideia de que o fato de você ter descendentes, esses descendentes carregam parte de você e conforme essa descendência vai sendo frutífera e fértil e vai tendo outros e outros e outros descendentes, isso significa que a gente meio que se espalha no mundo a partir de questões biológicas e até questões culturais envolvidas nisso. Mas essas coisas não necessariamente lidam bem com a morte. Tem uma ninfa do mar também, chamada Tétis. Essa ninfa ela tem um filho com um humano. Esse filho é conhecido como Aquiles. Aquiles, ele tenta resolver... Aquiles vira um problema na cabeça da ninfa Tétis. Porque Tétis é uma figura divina, é uma figura imortal, é uma figura que nunca vai experimentar o fim. Aquiles é um semideus, então acaba que ele está muito próximo da ideia de que ele vai morrer. Ele vai cumprir toda a circunstância que os próprios seres humanos também estão cumprindo. Tétis
meio angustiada com essa noção, ela vai até o Hades para mergulhar o seu filho no rio Estige, um rio que tornava ele invencível. Não necessariamente um imortal, mas invencível. Nenhuma flecha o alcança, nenhuma espada poderia cortar sua pele, desde que ele fosse banhado nesse rio. E Tétis banha o seu filho no rio. Porém, para Tétis conseguir mergulhar o filho completamente no rio, ela tem que segurar em alguma parte do corpo. E ele poderia ser mergulhado apenas uma vez. E aí, o que Tétis faz? Segura o calcanhar de Aquiles e mergulha ele no rio, fazendo com que ele seja banhado quase que completamente, a não ser na parte do calcanhar. E é exatamente essa fragilidade de Aquiles que faz com que ele morra na guerra de Troia. Existe muita sabedoria no que a gente está falando aqui. A mãe Tétis, enquanto uma deusa, enquanto uma divindade, uma ninfa imortal, vai tentar deixar o seu filho inabalável diante da vida. Vai tentar torná-lo invencível. Mas na tentativa de torná-lo invencível, ela é a responsável pela maior fraqueza dele. E Aquiles, mesmo sendo banhado, mesmo lidando com a morte, mesmo a mãe dele tentando evitar a morte, acaba morrendo. E aí, a questão da procriação não parece ser uma resposta adequada para a morte. Afinal, às vezes as descendências morrem antes dos seus ancestrais. Bom, isso parece ser uma coisa recorrente em diferentes mitologias. Então, Hannah Arendt encontra uma segunda via, né? A segunda via desse percurso de tentar lidar com a morte é a via da história. A via da história é um processo mitológico muito interessante. A cultura do heroísmo dentro da mitologia torna todos os heróis em seres parecidos com a figura divina, parecidos com a divindade. Eu gostaria que vocês relembrassem daquilo que eu falei a respeito de que os deuses, na mitologia, não são apenas entidades, eles também são locais. Então, quando a gente fala de Gaia, a gente está falando de uma deusa, mas nós estamos também falando da Terra em si. Da mesma forma, quando falamos de Tártaro, estamos falando de um deus, mas ainda assim também estamos falando de uma localização dentro de Gaia. Quando falamos de Urano, estamos falando de um deus, mas também estamos falando de um céu. São deuses impessoais, mas são deuses impessoais que são envolvidos no processo cíclico da natureza. Qualquer um que observe a natureza, principalmente que tenha um contato maior com a natureza, percebe que a natureza ela vive de ciclos. E esses ciclos acabam dando uma noção de eternidade, de infinitude. Ela sempre vai se renovar, sempre acontecerá de novo dentro da natureza. E o que é que no fim das contas pode ficar registrado também caminhando por esse evento cíclico? A história pode fazer isso. Um bom herói é aquele que mesmo após a sua morte, a sua história continua sendo contada. E, querendo ou não, a história de Hércules, Ulisses, Jasão, Aquiles, Odisseu, todos esses semideuses e heróis que estão dentro da mitologia grega de há mais de 5.000 anos atrás, ainda assim participam da nossa realidade hoje, porque nós continuamos contando e recontando essas histórias míticas dentro do cinema, dentro da literatura, dentro de séries, dentro de diferentes lugares, diferentes artefatos culturais, continuam trazendo para nós esses heróis. Porém, é preciso ser um pouco honesto aqui nessa discussão. Isso resolve, de fato, a questão da morte? Não. Tétis, ao tentar tornar o seu filho invencível, cria essa fragilidade e essa fragilidade mata o seu filho. Se Tétis, de fato, é uma ninfa imortal, talvez algum dia a gente consiga encontrá-la, você pode fazer a pergunta para ela. Ela se sente consolada com o fato de Aquiles ter morrido, mas ainda assim a gente falar sobre a história de Aquiles? Falar a respeito do calcanhar de Aquiles? Claro que não. Isso não traz o filho dela de volta. Isso não faz com que ela abrace o filho dela de volta. Isso só faz com que ela tenha mais sofrimento de alguma forma. Da mesma forma que a ideia de que Aquiles simplesmente era invencível ou que nunca recebeu uma advertência a respeito da sua vida mortal é uma falsa impressão que nós temos. Aquiles era um guerreiro valoroso, Aquiles era alguém que lutou ao lado de Odisseu, mas, acima de tudo, ele também foi alguém que visitou um oráculo que falou para ele que ele iria morrer. E ao falar para ele que iria morrer, o oráculo revela, inclusive, que Aquiles reinaria no reino dos mortos. Porque da mesma forma que ele era bem visto no reino dos vivos, quando ele fosse morto, no Hades, ele seria também bem visto ali. E Aquiles responde ao oráculo falando que não importa o quão
pomposa pode ser uma morte, o quão cheia de vitórias e honrarias pode ser uma morte. Ele preferia muito bem viver eternamente como um vaqueiro, como uma pessoa dada ao campo, do que saber que vai morrer um dia e que essa morte vai levar ele a ser reinante no reino dos mortos. Para ele pouco importava, ele queria estar vivo. Então, mesmo nas duas vias, na via da procriação e na via da história, parece que a morte não é respondida. Logo, onde, no fim das contas, nós encontraríamos a resposta para a morte? De acordo com Luc Ferry, no seu livro Aprendendo a Viver, ele vai dizer que essa resposta, essa tentativa de salvação da nossa finitude, estaria mais nas mãos da filosofia do que na mão da mitologia. É como se a mitologia prometesse: o meu filho, aquele que no fim das contas vai se originar de mim, vai responder essa questão que eu não consigo responder. Capítulo 3, para talvez concluirmos alguma coisa. A mitologia, para sermos honestos, não pode ser visualizada como uma precursora das ciências. Porque a mitologia ela possui um objetivo distinto, e esse objetivo eu já cheguei a falar. Ela não quer conhecer o mundo, ela quer ensinar a viver neste mundo. Ela não quer necessariamente mostrar como um processo de fotossíntese acontece em um vegetal. Ela quer mostrar como aquele vegetal pode ter um significado dentro da ordem do cosmos, dentro da ordem do universo. Então, a mitologia está muito mais voltada para entregar os significados, uma ontologia ética, se é que a gente pode dizer. Ela não se preocupa com a epistemologia, com a teoria do conhecimento das coisas. Ela se preocupa com a essência que nos leva a uma prática do bem viver. A segunda coisa que a gente pode concluir aqui é que a mitologia grega, ela não é a respeito do ser humano. Porque o universo inteiro, ou toda a ordem que vai ser chamada de ordem cósmica, é criada por deuses para os deuses. Caos vai gerar os titãs gerarão outros deuses, e cada um desses deuses, cada um desses titãs, cada um desses lugares que vão aparecendo, eles estão ali justamente para mostrar que o mundo é um mundo divino, é um mundo divinizado. Só que, talvez para a gente tentar roubar um pouco, entender melhor a mitologia ao longo das nossas videoaulas, a questão principal que nós devemos ter em mente é que a mitologia, apesar de ser a respeito de seres divinos, são seres humanos que estão escrevendo, são poetas, são pessoas que estão pensando a respeito dessas coisas e estão colocando figuras divinas para falar a respeito das coisas que eles estão pensando. Então eles estão trazendo verdades a partir da boca de uma coisa divinizada. E não é estranho para a gente, quando a gente vai começar a ver a mitologia, e aí isso já é uma coisa para ter também como um pressuposto, de que na mitologia os deuses eles vão começando de uma maneira muito divina e vão se aproximando de nós de uma maneira muito humanizante. Ou seja, os deuses eles vão se tornando mais humanos, e não é difícil também de fazer o movimento ao contrário, de que fica parecendo que os humanos começam a se tornar mais divinos, mais deificados. Por exemplo, quando você pensa em Caos, gerando a Gaia, gerando a noite, o dia, o Tártaro, quando você pensa no Caos especificamente, ele não é um deus personificado, ele não é um titã fácil de entender. Na verdade, é até difícil de dizer se Caos é um titã, porque ele é anterior àqueles que vão ser chamados de titãs. Então, ele é uma figura impessoal, uma figura muito divina, que tem um poder de criação espontânea, mas que, no fim das contas, não existe uma face nele. Gaia, Tártaro, dia, noite, vários outros seres que vão surgindo, são seres que parecem criar uma certa personalidade, parecem falar, parecem narrar e participar da história. Mas é inegável que os deuses da geração posterior, uma geração que está mais próxima dos olimpianos, uma geração que é muito conhecida por nós, que seria Zeus, Hades, Poseidon, Hera, Afrodite, são deuses muito personificados, são muito pessoais eles. Eles têm absolutamente tanto o poder divino, quanto, no fim das contas, características muito humanas. Por exemplo, Zeus é um mulherengo. Hera é extremamente ciumenta, que é a esposa de Zeus, então ela o tempo todo está se vingando dos ataques de Zeus. Hefesto é um analfabeto sentimental que não consegue perceber que sua esposa está o traindo. Afrodite é uma mulher extremamente fogosa. Atenas é uma mulher, apesar de sábia, muito dada à violência. O Hermes é um deus trapaceiro, apesar de muito inteligente.
Nesse aspecto, o ser humano parece que está tentando harmonizar a sua própria natureza. Parece que o ser humano vai utilizar dos deuses para se autodivinizar. Mas essa autodivinização nunca se concretiza, porque nenhum ser humano se torna um imortal tal como esses deuses. A terceira coisa que a gente pode ter em mente para estudar os mitos e para ir, de fato, depois para o próprio ramo da mitologia, é que existe aqui parece que há um descompasso assim, entre aquilo que nós pensamos a respeito da vida, daquilo que é desejável para nós, e aquilo que a mitologia vai dar como resposta do que é uma boa vida. Principalmente quando a gente pensa no caso de Ulisses, que foi o caso que eu trouxe aqui nesse vídeo. A ideia de imortalidade com juventude ser rejeitada por um herói não significa dizer que as pessoas não aceitariam o convite de Calipso. Não aceitariam o convite da ninfa que está implorando o amor de um mortal, e esse amor vai ser recompensado com a imortalidade de um deus. Só que, dentro das histórias mitológicas, existe uma coisa chamada híbris. Híbris é como se fosse um desequilíbrio, uma luta pelo desequilíbrio da ordem cósmica. O herói, ele basicamente é tentado várias vezes por esse orgulho, por essa híbris, onde ele vai utilizar de violência sem pensar muito duas vezes, onde ele vai tomar decisões ruins. E quase sempre na mitologia, todo herói, todo ser, até semideus, que se entrega a híbris em algum momento, ele acaba criando uma ordem de tragédias seguidas umas das outras. Então, a híbris, ela aparece como esse elemento de, se você se dedica ao desequilíbrio da ordem cósmica, se Ulisses, por exemplo, aceita o convite de Calipso, aconteceria algo muito pior. Só que esse algo muito pior a gente não é apresentado, porque na história de Ulisses isso não acontece. Mas os heróis, eles têm um pouco essa tentação da híbris, que seria uma loucura da tolice. O quarto ponto que a gente pode concluir é tentar entender onde é que estão os semideuses. Quando falamos de Hércules, ao contrário de Ulisses, Ulisses é um mortal, e completamente mortal. Agora, quando falamos de Hércules ou de Aquiles, nós estamos falando de seres híbridos, que são metade homens, metade deuses. Só que esses seres híbridos, apesar de serem extraordinários, eles são mortais também. E aí fica parecendo que eles caminham em uma linha tênue entre a híbris do orgulho, que o herói, no fim das contas, sente, e também a ideia da sabedoria moral de um herói. É como se o semideus ele não fosse nem tanto sábio e nem tanto dado à loucura. Ele está sempre equilibrando entre esses dois polos. Parece que a figura do semideus é uma figura de proteção da ordem. Se existe o caos tentando tomar para si a ordem do mundo, como se o caos quisesse retornar tudo para o ponto inicial, antes de haver tempo ou história, os semideuses, eles aparecem para proteger o mundo desses agentes do caos que estão tentando fazer com que o mundo retorne para o seu ponto de origem. Para recapitular, nós já entendemos a respeito de que os mitos, eles falam a respeito de como viver a vida e não necessariamente de como conhecer a vida. Eles falam a respeito de como os seres humanos se autodivinizaram dentro desses processos e como essa autodivinização é o que cria uma resposta para essa ideia de que nós estamos vivendo em um mundo de deuses, que foi criado para os deuses, mas que nós não somos esses deuses imortais, mas esse mundo foi criado para nós de alguma forma. Nós também vimos a questão de que os heróis, eles são tentados por uma coisa chamada híbris, que a gente meio que tentou entender aqui como uma loucura da tolice. E o quarto ponto é que a gente viu que a figura dos semideuses, elas aparecem mais como uma forma de proteger a ordem que já existe, a ordem natural das coisas. E aí o quinto e último ponto, para a gente ir para as próximas aulas agora, daqui em diante, é que além de heróis e semideuses, além de deuses e homens que são carregados de crenças mitológicas, existem as pessoas comuns. O que no fim das contas o mito pode falar conosco? Onde o mito, no fim das contas, pode nos dar algum norte de vida? E aí, esse ponto aqui, ele é um tanto uma resposta pessoal, mas também existe uma certa base para a gente entender de onde vem essa tentativa de fazer uma pergunta que fica parecendo que só as pessoas na sua individualidade podem responder.
A pergunta de se fazer, de falar assim, tá, mas e as pessoas comuns, o que elas podem ter dessas mitologias? A primeira coisa é ter a expansão de sua visão, né? Conseguir compreender o mundo de uma forma diferente. E até mesmo o mundo de uma forma distinta, tendo um certo encantamento por aquilo que está ao nosso redor. A segunda coisa é entender que dentro da cosmologia grega existe um campo da harmonia. Existem seres extraordinários que estão harmonizando esse universo. Então, deuses, semideuses, heróis estão lutando sempre contra aquilo que vai desarmonizar o universo. Só que, se você entende que existe toda uma força, uma energia maravilhosa tentando organizar o universo, de onde vêm necessariamente as tragédias? De onde vem a ideia de maldade dentro desse cosmos? De onde vem a diferenciação entre bem e mal? É aquele que está mais próximo do caos e aquele que está mais próximo da ordem? É aquele que, no fim das contas, é assolado por alguma tragédia e aquele que nunca é tocado por nenhum mal? Onde é que está essa noção? Porque se tudo é extraordinariamente colocado de forma tão harmônica dentro dessa ordem, como é que essa ordem também cria os processos de desastre? Essa noção, esse imaginário religioso precisa meio que permear a nossa mente enquanto a gente estiver ouvindo os mitos. Como, no fim das contas, essa ideia de ver o mal, ver a tragédia, ver o desastre, pode, na verdade, ser ressignificado dentro da mitologia. E, bom, fico feliz que você tenha chegado até o fim desse vídeo. Espero conseguir gravar pelo menos uns 12 ao longo desse ano. Um para cada mês, é claro que a gente já está no mês 3, então algum mês talvez eu grave mais de um. Mas é isso, estamos continuando com as videoaulas, espero que estejam aí progredindo junto comigo e também fazendo perguntas sobre coisas que talvez eu não conheça. Fiquem com Deus, sejam felizes e lembrem-se, seria o caos uma ordem a ser descoberta? Abraço.